Bom dia, boa tarde ou boa noite, exploradores do multiverso. Estamos aí em mais um Degustando Série, o nosso portal de séries, para dar aqui a continuidade ao nosso bate-papo de It. Bem-vindos a Derry, dessa vez falando sobre o sétimo e penúltimo episódio da, por enquanto, nomeada aí primeira temporada. E quem está comigo aqui hoje, primeiro, é ele, que está desde o começo comigo, nesse nosso bate-papo, é meu companheiro nessa jornada por Derry, nosso querido Rodrigo Resenha, mas temos junto uma convidada, assim como fizemos nos 2 episódios anteriores, que trouxemos 2 convidadas. Hoje a gente tem aqui uma convidada mais que especial, que é a nossa querida Dani. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, gataiada bonita. Eu sou a Dani da Meados Aleatórios e estamos começando como uma novata aqui e vamos adiante para ver o 7º episódio de Bem-vindos a Derry. É isso aí, meu caro mestre. Temos aqui o mestre. Quem temos aqui? Vai, vou deixar você dar o ar da graça aí. Eu vou ter que fazer aquele famoso rasgar elogios aqui, porque é a primeira vez, né? Acho que a gente traz, né, um ouvinte que geralmente está lá do outro lado do balcão, né? Quem está aí nos acompanhando, nos ouvindo. A Dani está sempre aí ligada no Podiverso, está sempre comentando com a gente dos podcasts que estão saindo. Então foi uma forma da gente também retribuir todo esse apoio, todo esse carinho. Ter ela hoje com a gente aqui dentro do Podiverso, gravando, né, sobre esse episódio, um episódio tão especial, tão comentado. E também, né, porque a Dani, ela é uma perita, vou dizer assim, no universo do Stephen King, porque ela, né, conhece os livros, já leu, né, o livro do It a Coisa. Então, juntamos as duas coisas, né? Juntamos essa forma de gratidão, né? De ter, de por tudo que a Dani nos acompanha, nos apoia, como também por todos os pontos e toda essa expertise que ela pode trazer hoje aqui para agregar na nossa conversa sobre esse episódio que, olha, partiu corações. Não sei se partiu também o teu, Dani. Tem uma parte que realmente emociona, assim, que te deixa de coraçãozinho apertado. E teve outras partes emocionantes, mas realmente essa perda que a gente teve foi muito bem trabalhada. Eu amei essa parte. Exato, vou fazer tipo um para. Dá uma de João Kevin aqui. Vamos falar direitinho. Você que chegou aqui, não viu o episódio ainda, você sabe que temos uma perda, então você dá uma pausa agora, volta lá, assiste o episódio, depois você continua, porque depois da vinheta é aquele anúncio, tem spoilers na sua cara. Se você não sabe, não viu, você vai tomar os spoilers, mas nesse momento você sabe que coisas graves aconteceram nesse episódio, então se você não viu, corre lá, dá uma pausinha aqui que a gente vai te entender, corre lá, assista e depois você volta. Mas primeiro, antes de você dar esse pause, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @multiverso.dageek, bastante coisa saindo. O ano está quase acabando, mas ainda tem outros podcasts surgindo. O ano está acabando, só que a gente vai começar a série nova, porque aqui no Degustando é isso, né? Aqui funciona dessa maneira, tá quase acabando o ano, tá chegando o Natal, e a gente basicamente, aí, se tudo der certo, temos mais 2 séries novas para começar aí até o final do ano e continuar no início de 2026. Então não esqueça de nos seguir, que ainda tem bastante coisa. Em 2026 vai ter muito mais coisa acontecendo. E é claro também, siga aí o nosso mestre e a nossa convidada. Isso, você me encontra lá no Resenha Pós-Créditos, @Resenha Pós-Créditos, falando de filmes, séries e cultura pop. E essa semana, né, pós P25, né, inclusive nos encontramos por lá, né, encontrei o Josimar, encontrei a Dani lá. Ainda tem alguns conteúdos na manga aí alguns já devem estar disponíveis, né, quando você está ouvindo esse podcast, mas também outros ainda vão sair de tudo que eu vivi por lá, mais um ano vivendo épico. Pois vocês conseguem me seguir por @meados aleatórios, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu faço de tudo um pouco, é livros, é espetáculos, é séries, é filmes. Eu dou meu pitaco como público e digo o que eu senti assistindo. Fiquem à vontade para me seguir e curtir lá. Exato, pode ir lá, porque são opiniões sinceras. Então, pode ir lá que vocês vão gostar bastante dessa aproximação aí.
que eu acho que isso é interessante que a gente faz esse tipo de conteúdo. Certo? Então agora sim, você continuou aqui ainda, eu tô avisando, hein? A partir dessa vinheta em diante, temos spoilers. E talvez spoilers aí, que se você não ouviu o episódio, eu acho que vai... talvez um pouquinho da experiência, pelo menos, vai ser perdida. Então, continua, que lá vem a vinheta. Degustando séries. É isso, mestre Dani, você que está nos ouvindo, que continuou aqui, você já viu o episódio, deu aquela pausa, para você durou 1 hora, pra gente durou 5 segundos, e você agora vai ouvir o nosso bate-papo, nossa opinião sobre o 7º e penúltimo episódio aí de It, Bem-vindos a Derry. Antes de a gente entrar aqui nos nossos tópicos, no nosso bate-papo em si, aquele costume, né, mestre? Aquela rapidinha que a gente sempre faz no início aqui dos nossos episódios, que é falar as impressões do episódio de forma rápida, sem falar muito spoiler, sem falar muito sobre o assunto, mas as suas impressões de forma rápida do que foi este 7º episódio. Vou começar, claro, com a nossa convidada aí, Dani. Bem, assim, como cinéfila, foi o melhor até agora do 7. Como leitora, tem um gostinho meio agridoce, que eu vou falar mais adiante. Então, eu fico dividida entre essas duas partes, né? Como uma leitora do King e como alguém que aprecia as séries e os filmes. São duas coisas distintas, não vai ter algumas diferenças. Então, para mim, vai ser um pouco mais diferente do que é para o pessoal que só assiste. Mas foi o melhor do 7 e, para contexto, comparação com o livro, teve uns desapontamentos, mas eu gostei muito. Indo na onda da Dani, eu também gostei muito. Pra mim, acho que com certeza é o melhor episódio da série até aqui. Espero que o próximo, né, que é o último, supere, né, se for possível. Como ela comentou, eu por não ter, né, lido a obra, ter somente contexto em relação aos filmes e por pesquisa mesmo, né, por curiosidade, algumas coisas eu sei por pesquisar na famosa internet. Eu, assim, não consigo dizer que eu não gostei do episódio, né? Não tem pontos que eu vou... Não vou ter pontos que eu vou poder, talvez, ter esse comparativo como a Dani, né? Pra apontar, olha, isso no livro é um pouco melhor, é um pouco mais trabalhado de tal forma, a crítica é feita de tal forma, ou o terror é trabalhado de tal forma. Mas acho que são pontos que a gente vai super, né? Vale a pena ouvir, então fica aí com a gente quando a gente abordar eles aqui com a Dani. Mas é isso, gente. Gostei demais mesmo. E tava vendo um fato curioso, né, pra gente falar agora aqui no início do podcast. Eu assisti voltando da CXP, né, no avião. Então vocês imaginem a reação das pessoas que estavam ao meu lado. Eu vendo esse episódio que é uma sangueira sem fim. Eu recebi olhares um pouco controversos. A pessoa que tem medo de avião e medo de palhaço, olha, deve ter ficado bem feliz comigo. Coitado de quem tá do seu lado. Coitado mesmo, quem tá do seu lado. Cara, eu tenho as mesmas impressões, tá? Pra mim é o melhor episódio, eu gostei muito. Eu também não li, né, o livro do Stephen King. Não fui procurar se tinha alguma coisa em referência ao livro, porque eu queria ficar com este episódio, porque esse Josimar aqui pirou com esse episódio. Então eu falei, mano, eu não vou procurar comparação. Não sei, eu vou saber pra Dani aqui. Tá, mas mesmo assim eu vou deixar esse episódio guardado, porque, cara, eu gostei muito, pirei demais com várias coisas que aconteceram aqui. E eu só espero que o último seja, tipo, mano, 2 vezes do que isso. Porque me entregaram isso aqui no 7. Então, por favor, né? O 8º. Não, ele foi incrível, ele foi um ótimo episódio, mas como eu te disse, eu sou leitora, então tem um detalhe ali que não deu. Então se eu fosse só fazer o comparativo da série, teria sido o melhor episódio, assim, ó, teria sido incrível. Mas eu sou leitora, né? Fazer o quê? Não, faz parte. Esse aqui é normal. Agora vamos para o nosso bate-papo em si. Vou pegar aqui os tópicos
só pra gente conseguir pegar o principal, tá? Vamos pegar o principal que aconteceu aqui neste 7º episódio. Vamos começar, claro, pelo inicinho ali, que é a origem do Pennywise, 1908. De fato, agora a gente entende como é que o Pennywise, né, o palhaço, a coisa pegou a forma do palhaço, e a gente vê tudo isso através ali da ótica do Bob, né, o nosso querido, como que é, mestre? É Bill, como não, nosso querido Bill Skarsgård lá. Skarsgård. Nossa, é irado ver o Bill Bill Skarsgård. Skarsgård de calvo, né, cara? Nossa, É muito e doido, tava velho. novamente lá, né? Todo calvão, Muito mano. legal. Agora muito mais, né? Agora deu pra ver muito É. mais, assim. Parece aquelas bonecas que estão desgastadas, assim, já que fica só com os cabelos meio soltos, assim, Isso, meio careca, assim. exato, cara. Ele não Então, parece tão velho como deveria ser, né? Acho que foi isso que eu estranhei mais, porque ele ainda tá com uma cara de novo, pra quem é tão Sim. calvo. que o Bill é novo, né? Aí quiseram fazer sei lá, mano, uma aparência de um senhor de 60 anos. E você consegue ver que o personagem em si, ele não é velho. O personagem não é velho, cara. A menina é nova, assim, então dá pra você ver que o personagem não é idoso. Mas eles quiseram fazer, sei lá, cara, uma aparência meio... pra talvez justificar, não sei, cara, a cabeça do palhaço, sei lá. Causar estranheza, e conseguiram. Conseguiram. É estranho ver ele na tela. É muito estranho mesmo. Mas funciona, né? É estranho, mas querendo ou não, funciona. E esse começo de 1908 aí, tipo, ele é rápido, entre aspas, assim, eu acho que deve durar uns 10 minutos, se eu não me engano agora. Ou talvez nem isso, mas acho que deve chegar, assim, a uns 10 minutos esse prólogo. Que é finalmente contar, né, por que a coisa pega a aparência do palhaço. Eu não sei se a Dani pode trazer aqui pra gente. Eu não sei se é a Não mesma... tem nada no livro que justifique a aparência do palhaço. Só algumas pinceladas sobre o passado. Então, essa entrada deles aí ficou ótima, assim, fenomenal. Eu amei essa explicação que eles deram. Eles conseguiram acrescentar algo que não existia e ficou muito bem encaixado. Foi uma das melhores partes, acho que, do episódio, foi esse iniciozinho pra mim. E eu acho que era importante ter esse contexto, porque muita gente se perguntava, né, sobre quem é o Pennywise de verdade, como isso começou, por que o Pennywise, e se ele tinha uma filha, até, né, o pessoal devaneava com isso, né, mas, claro que só se tem algo muito diferente no livro eu tô falando besteira, mas não tinha como a coisa ter uma filha, né? Então aqui traz essa ideia, né, de que a coisa ela toma posse da figura do Pennywise por ver essa simpatia que ele tinha com as crianças. Então a coisa viu tipo, opa, eu vou ter aqui um imã, né? Um imã para crianças, um amigão das crianças aqui para atrair elas para eu jantar, né? Então eu achei bem interessante, né, deixar isso já de fato dito, né, explicar também toda essa parte por trás de ter uma filha ou não, e também até a própria morte ali do Bob Gray, né? Bob Gray. Dele, né? Isso. Do Bob Gray, Isso. né, o nosso Pennywise, o palhaço dançante, é bem melancólico, né? Porque o contexto que traz ali é ele não superar, né, a morte, ou enfim, não deixa isso muito claro, né? Ou o desaparecimento, ou a fuga, né, da esposa dele, até a própria encenação ali do circo, né? Tem aquele ato ali em que ele pega a roupa, né, da palhaça e Nossa, não que tem, ele foi embora. Encenação pesada pra criança assistir, né? Tranquilo, 1908 tipo assim, era super relax, legal pra criançada, né? Super legal. Pra não ter que se esperar de Darwin. Um climinha bem leve, né? E aí acho que a forma como a coisa sente que pode atrair ele foi isso, né? De pegar uma pessoa que tem essa questão emocional ligada à perda, enfim, o abandono, e também pelo que eu... Aí, que nem eu falei, né? Pesquisas na internet, vi que o próprio Bob Gray tem algo na sua infância, né? Em relação aos seus pais. Então ele vê aquele menino perdido né, menino, entre aspas, ele lá no fundo, por trás de toda aquela carcaça dele já, tipo,
desgastada com a vida e descrente, ele vai lá e por um momento ele resgata algo lá no fundo dele, tipo, eu já fui essa criança perdida, ou eu poderia, né, me vejo nessa criança perdida, e ele vai lá como um ato de boa fé, né, de boa ação, ajudar aquela criança, entre aspas, e acaba sendo, né, acaba virando o alimento da coisa, e aí dando essa origem ao palhaço barra coisa Pennywise, né, o devorador de crianças. Acho que foi mais doloroso exatamente porque ele não é uma pessoa ruim, ele é azarado. Ele foi muito azarado nessa situação. Então, essa doeu exatamente por isso. Porque, o cara tá lá tentando e a coisa vai e come ele. Simples. Isso aí, eu fiquei bem chateada nesse ponto aí. Isso aí mexeu comigo. E não tem essas referências no livro. Então, isso é uma coisa nova, muito bem feita, que eu adorei de ver. Aí no livro ele simplesmente ele pega a forma do palhaço, é isso. Ele é um palhaço, eles dão umas pinceladas muito poucas, assim, aparece no massacre da gangue, ele junto, são poucas coisas, tem pouca informação, que é o Mike, se eu não me engano, que está pesquisando no adulto o passado de Derry. Então, é novidade, é um agregamento que a série está dando, e que foi bem feita. Eu gostei pra caramba, fez bastante sentido e poderia ser algo que faz parte do livro sem questionamento nenhum. Foi muito legal. É isso que eu acho interessante da série, porque se eles continuarem por esse processo, eles conseguem aumentar ainda mais a mitologia, né? Mas os próximos 2 assuntos, eles são unidos, tá? Um, eu acho que você já sabe quem é, quem tá ouvindo aí já assistiu. Esse é a consequência do primeiro ponto que a gente vai falar aqui, que é o massacre no Black Spot, entendeu? A massacre lá dos branquelos mascarados, que vai lá e tacar fogo. Eles vão lá atrás do Hank, não vão entregar o Hank, então beleza, a gente vai embora, tranca todo mundo lá dentro e taca-lhe fogo no Black Spot e vamos deixar todo mundo aí morrer. E é uma cena, a Dani já deu uma uma adiantada aqui, ela vai trazer a questão do filme, mas é uma cena que eu, Josimar, e eu vou esquecer livro, porque eu não sei do livro, mas a cena para Josimar vendo a série, simplesmente a série, eu achei uma cena assim bem pesada, assim. Um teor bem pesado, porque a questão racial entra com força. Tá todo mundo sofrendo um caos lá dentro com fogo, e os caras estão lá fora, tipo, com um sorriso no rosto, sabe? Vendo aquilo acontecer. Tipo, a gente conseguiu pegar o que a gente queria, ter um monte de gente inocente ali, mas whatever. O cara que a gente queria tá ali. E ele vai morrer. Então, tipo, todo mundo ali vai morrer. É meio que, tipo, só tinha negro ali mesmo. Então, é o cara junto com mais um monte de negro ali. Qual que é a diferença pra nós que tá aqui fora? É aí então, que difere bastante do livro e foi o que me incomodou. Então, já nos diga. Assim, no livro não tem tiroteio. Eles estão com a roupa da Ku Klux Klan. Não é um ato de vingança, é um ato de racismo, um ato de puro ódio, e mais da metade de Derry está envolvida. Tem muito mais gente do que só aqueles 5 ali, por isso que eu estava tão ansiosa para ver. E é incêndio, é gente queimando, derretendo, é cheiro de fumaça, eles ficam trancados que nem ratos dentro de uma gaiola. E um dos militares é que consegue quebrar a porta para que eles saiam, e vai saindo gente que, assim, é uma cena de fantasmagórica, assim, terrível. Não ficou ruim o que fizeram no episódio, ficou incrível, mas eu, como leitora fiel do mestre, eu queria ter visto aquela cena, aquela descrição. É um dos pontos que o King descreve muito bem no livro. E acho que está na página 444 em diante, para quem quiser matar a curiosidade, só ler essa parte do incêndio, está a partir dessa página, e vai gostar bastante. Por isso que foi incrível. Eu não vou mentir que o episódio foi fabuloso, mas eu fiquei com um gostinho de agridoce, porque eu queria ver gente queimada e não gente levando tiro. Gente levando tiro, para mim, vai ser no massacre da gangue. Aqui eles tinham que ter trabalhado o incêndio, assim, não sei explicar direito, eu fiquei com um pouquinho de um gostinho meio azedo por causa disso, mas foi um episódio muito bom, não vou ser chata assim, mas foi um episódio muito bom. É que eu li o livro e aí as diferenças me incomodam um pouco, eu sou muito chatinha nesse ponto.
Não, mas não é nem chatice. É que de fato, Não né? sei se me Imagino estende aqui que o muito, né? Stefan. Não. Imagina, Dani. Até o que a gente quer aqui é isso, né? Tipo, ter esses Uhum. contrapontos em relação ao livro e engrandecer a discussão. Mas acho que como tu comentou, né? Pegando o que tu trouxe, acho que o Stephen King, então, no livro dele, ele traz um peso ainda maior para aquela cena. Ele deixa aquela cena ainda mais cruel, odiosa, né? E Sim. nojenta, né? Uhum. Asquerosa. Porque, como tu comentou, se grande parte, né, de Derry estava lá, né, é mais uma vez uma manifestação de como essa cidade ela tem o mal dentro dela, né, Uhum. e o mal enraizado, né, muito além da coisa, e ela está já tipo consumida pelo mal, vive, né, respira o mal. Porque, cara, se na série eu já acho que foi uma cena, perdão, super pesada, é uma cena que deixa a gente super desconfortável e que, como a Dani também comentou, eles estão ali encurralados, né? Eles estão encurralados num incêndio e ao mesmo tempo eles tentam escapar e são baleados, né? São mutilados. Então é uma cena pesadíssima, assim, é uma das cenas Uhum. mais violentas do ano, né? E talvez dos últimos anos, se a gente olhar para uma série, né? Deixa Sim. algumas séries até no chinelo, assim. Então, eu acho que eles souberam, aí aqui falando muito mais da série, souberam explorar aquela cena e amplificar o que estava acontecendo ali para colocar, imagina, tudo que estava acontecendo ali ainda aparece a coisa no meio de tudo Uhum. aquilo ali, né? Sim. Isso. Pra atacar e pra se alimentar, né? Então, tipo, Isso eu foi acho que genial. virou quase como tu é colocado na jaula com a fera e ao mesmo tempo essa jaula tá ali pegando fogo e, tipo assim, né, não tem escapatória. É quase que Isso. uma destinação para a morte, assim. Uhum. Não tem outra coisa, né, para acontecer. Mas existem, então aí talvez pequenos milagres, eu vou dizer assim, que fazem com que nem todos morram ali, né? Então, Sim. isso é o que a gente vai falar agora. É esse ponto, é esse ponto. Então, sobre a cena em si, eu falei que eu acho ela pesada, mas eu acho que eles não deixaram extremamente igual ao livro. Talvez, tá, tô falando a minha visão aqui em referente à série, assim como o mestre falou. É porque a intenção deles, no final dessa cena, era focar no sacrifício do Rich. Então acho que eles não pesaram em colocar um monte de gente, um monte de coisas acontecendo ao redor, para que a cena fosse mais emotiva e não como é que eu vou dizer assim, que ela Eles só fosse ajudaram. que ela fosse devastadora, mas devastadora no quesito emocional e não tipo de você ver entre aspas gore, vou botar a palavra gore aqui, entre aspas, o gore, assim, e esse peso gigantesco de coisas acontecendo. Então acho que eles focaram nesse emocional de mostrar o Rich, o sacrifício de Rich salvando ali, né, a Marge. Muito E uma ok. coisa que e uma coisa que eu gostei, até como você falou, o Pennywise aparece ali. E uma coisa que eu gostei é que assim, eles podiam muito bem, se eles quisessem, fazer o Pennywise ir lá na caixa e matar o Rich. Menino em cima da caixa, ele ia lá e devorava o Rich. E eles não fizeram isso, por quê? Porque a forma que eles fazem é muito mais forte. Ele se sacrificando é muito mais forte. Então o Pennywise, mano, cagou pro menino. O Pennywise tá lá pra fazer outras coisas. Eu tô aqui só pra aproveitar a minha refeição que vocês mesmos humanos me deram. Então eu só vou aproveitar aqui, ó. Vou causar um pouquinho com a cabeça do Dick. Vou fazer um caos mental nele aqui. E é isso, entendeu? Ele tá ali pra isso, o Pennywise. Mas aí a gente vem o peso, que eu acho que é o peso emocional do episódio, é o sacrifício do Rich. Essa cena, assim, pra mim é devastadora, mano. É devastadora. E a querida Bárbara Muschietti falou, entre aspas, lá na. A gente falou aqui de CCXP, eu assisti a entrevista deles lá no Palco Omelete, né? Do It. E foi feita uma pergunta para você dizer uma palavra sobre o episódio, cada um deles ali falou uma. E a querida Bárbara, ela falou heartbreaking, né? De partir o coração.
E é isso, cara. Entendeu? Acho que ela foi a mais justa em todas as palavras ali. Ela foi a mais justa em falar isso. Que pra mim é isso. O sacrifício do Rich, cara, eu achei tipo, muito pesado. Coisa que eu já falei aqui, que eu não senti com o Polly. Eu não senti com a morte do Polly, eu já falei isso no outro episódio. O Rodrigo aqui sabe, a Dani ouviu, quem tá ouvindo aí, que eu não consegui sentir esse peso emotivo com o Polly. Eu sinto aqui, ó, com toda certeza com o Rich. Bem, como tu vou passando a bola pra mim, foi uma cena lindíssima. Assim, ó, de não tem quem não tenha se emocionado, duvido que não tenha corrido a lágrima de alguém aí. Teve um peso realmente muito grande e me lembra bastante o sacrifício do Ed adulto no filme 2, né, com aquela cena quando chega no final ali, quando tá todos reunidos perto do corpo dele. Acho que aliviaram, porque eles estavam no incêndio, então o corpo não deveria estar tão bem inteirinho, mas como tu disse no início, não é para chocar, é para emocionar. E, cara, eu fiquei com o coração bem apertado, assim, eu sabia que ele ia morrer, era meio óbvio, assim, Sim. que eu acho que nenhuma criança deveria escapar, a não ser o Will, porque ele aparece mais adiante, mas, assim, só o clube dos perdedores realmente venceu a coisa, então essas crianças deveriam estar realmente condenadas. Eu não acho que elas devam se escapar, mas tem a teoria também da Marge, né, que seria a mãe do Rick no futuro e botou o nome em homenagem. Acho que eles vão cumprir essa teoria de fã, né? Acho Então que vai ser bem... agora já é, né? Acho que agora já é. Agora não falta. sei se foi fanserve ou se realmente estava nos planos, mas é mais uma teoria de fã que eu acho que vai ser concluída, né? E eu amei. Foi uma cena muito bonitinha, muito fofa. Para todo aquele terror que é It, foi algo muito tocante. Foi algo para aliviar mesmo. Gostei muito. Não tenho o que reclamar dessa parte. Esse momento do Rich em específico, eu acho que eu posso dizer agora aqui, e quem não concordar comigo, tudo bem, né? Não só vocês, né? Quem tá também nos ouvindo. Mas pra mim a cena do Rich é uma das melhores coisas que aconteceram na televisão recentemente, assim, em séries, assim. É uma cena perfeita, porque casa com toda uma construção que o personagem teve e depois com a história dele se entrelaçando com a Marge. Então, acho que foi lindo, assim, o beijo que ele dá, o beijinho que ele dá em cima da caixa, tipo, nossa, eu já tava, como eu falei, eu tava vendo o episódio no avião e eu já tava com o olho lacrimejando, assim, tipo, me emocionou. E eu não sou uma pessoa que se emociona fácil, assim, tá, até às vezes me emociono, mas não tão fácil, assim, acho que poucas vezes que eu emocionei... poucas vezes esse ano eu me emocionei, mas com o Rich ali foi assim, de partir o coração. E concordo com vocês, eu acho que a teoria ganha muita força e já não é mais nenhuma teoria. Eu acho que já dá pra gravar que a Marge é a Margaret, que é o nome da mãe do Rich nos filmes é Margaret, né? Eu acho que de fato o Rich dos filmes é uma homenagem a esse Rich aqui. Como também fala já, né, que o Will vai sobreviver e vai casar com a Ronnie, né, e aí ele e a Ronnie acabam falecendo depois, né, mas dão origem ao Mike, né, o Mike Hanlon que tá nos filmes. Eu tenho o pé atrás porque no livro é diferente. No livro ele morre aos 64 anos de câncer e conta pro filho Mike a história do incêndio. E ele não casa com a Rose, ele casa com uma moça que ele conhece fora quando ele sai de Derry. E tem outra teoria de fã, que a Rony, que é Verônica, é a criança que fala com a Beverly no banheiro. Um dos nomes citados quando estão falando com ela no cano é Verônica. Então levantaram essa hipótese também, e eu estou esperando até o último episódio para confirmar se a Rony vai morrer ou não. É uma loteria que eu ainda não sei. Eu quero ver o que eles vão fazer com ela até o final do último episódio. Não, como fizeram na Ingrid. Eu queria o que aconteceu com a Ingrid, eu achei que ia acontecer com a Lily. Que ela ia enlouquecer com as luzes da morte e ia acabar no... Ai, eu esqueço sempre o nome do hospício. Ia ser esse o final para Lily. É isso. Juniper Hill. Seria perfeito. Mas acho que não vão... Olha só. A Dani acabou de cartar o nosso próximo assunto aqui, que era as luzes da morte. As famosas Dead Eu ia Light. falar isso. Era o próximo tópico, gente. Tá vendo? Aqui a gente sem querer vai indo, ó.
A gente sem querer vai puxando o próximo assunto. É o Pennywise usando as luzes da morte 2 vezes, tá? Uma com a Ingrid, que ficou loucona, provavelmente. Nem sei se essa mulher volta em algum momento, mas aparentemente ela está doida por ter visto a luz da morte, que é basicamente ali quando você vê a forma verdadeira do Pennywise, né? Quando você vê a forma verdadeira da coisa ali. E depois ele usa isso no finalzinho, antes da gente falar o ponto pra mim mais forte, que eu tô deixando por último aqui, ele usa contra o Will no final, e é assim que acaba esse episódio. É ele, né, o Will olhando pra dentro ali de toda a essência cósmica da coisa. O que acontece com o Will depois disso eu não sei, mas talvez isso traga alguma consequência, ou não sei, porque a gente sabe que ele não morre, né? E que ninguém fica louco. Ninguém sabe mais ou menos o que acontece com as luzes da morte, né? Ou tu morre, ou tu fica louco por um período, ou tu fica em catatônico, em coma. Eu acho que a Ingrid ficou em coma, não recupera. Isso. Tanto é que a Beverly acabou ficando bem debilitada e depois conseguiu se recuperar. Isso. Quando ela o Will deve dar. O Will deve dar alguma coisa com ele, assim, mas ele deve voltar. Esse ponto eu não gostei, porque tá repetindo o filme 1, né? Uma criança raptada pela coisa e eles vão tentar salvar ela. Eu achei isso um pouco repetitivo. Ele poderia ter ouvido o pai falando que a gaiola tá aberta e tentado prender a coisa. Seria muito mais criativo. Mas a série terminou o 7º episódio assim, né? Então vamos fazer um pequeno repeteco do filme 1. Exato. Eu acho que de alguma forma, acho não, né? De alguma forma o Will vai ser salvo, vai sobreviver. Se vai ser lá no. Ele vai ter que sobreviver, esgoto, tem que ter um snipe. Se vai ser no esgoto ou se vai ser até na própria casa ali. Tipo, se alguém vai chegar enquanto ele tá ali vendo as luzes e vai interromper o que tá acontecendo. Alguma coisa vai ter que acontecer, né? Porque no caso até poderia ser a Lily, né? Como a Lily tá em posse lá do fragmento. Do fragmento, exato. Por isso que ele não chega perto dela. Isso, por isso que ela poderia ser a pessoa que chega, né, na casa do Will ali enquanto ele tá vendo as luzes, sabe? Interrompe o que tá acontecendo sim. E a coisa acaba fugindo. Uma boa. Isso é uma boa. Faz sentido. Isso aí faz sentido. Mas talvez, aí sobre esse ponto que a Dani trouxe também, indo aqui, né, para os nossos finalmente, a gente vê de fato que o governo, né, dos Estados Unidos tá maluco da cabeça, né? Não que fez merda. Não que merda. Não que nunca tenha sido louco da cabeça ou feito alguma porcaria, né? Mas americano. Aqui na série, olha, estão de parabéns. Tipo assim, não, vamos soltar a fera porque querem, né, de fato. Não, abrir a jaula, né? Eles já tinham ido dormir, abriram... cara. Eles já tinham ido dormir, entendeu? Eles não entendem isso. Exato. O povo lá, dos nativos, já estavam felizes da vida. Ele foi dormir. Aí o outro levanta lá. Nos vemos daqui 27 anos. Então, tipo, tamo na paz, gente, ó. Vamos relax aí. Chega dessas reuniões aqui. Daqui 27 anos a gente volta. Eu vou estar morto. Não sei porque que eu tô falando daqui 27 anos. Mas eu vou estar morto, não vou estar nem aqui. Só que a gente se vê daqui 27 anos, todo mundo feliz, sabe? Todo mundo relax. Mas não, os americanos vão fazer o quê? Vão fazer o teste de incinerar o fragmento. Acabam rompendo basicamente ali o aprisionamento da coisa. E aí a gente vem pra uma cena que Josimar, é uma cena que dura, sei lá, mano, 20 segundos, sei lá. Eu achei a cena fenomenal, que é você mostrar o Pennywise no meio das tripas, no meio das loucuras do sangue lá. Dele. E a câmera vinha banhada de sangue. E mostrar só o olho dele abrindo. E depois a gente vê o Pennywise, sangue da boca pra baixo, né? O Pennywise totalmente vermelho, só o coquinho dele ali, ó. Branco, que é quando ele aparece lá, naquela cena que também é muito boa, com o Will, né? Que antes de a gente ver o Will vendo as luzes da morte, ele recebe uma ligação da Roni, que não é a Roni, que fala um monte de besteira no final, pro Pennywise aparecer atrás do menino, dando um susto. Então, basicamente é isso. Eu já tava achando, na hora que ele fala pra Ingrid que vai dormir, que tá tranquilo, né? Agora eu vou nanar aqui, entendeu? Fica na sua loucura aí, que agora eu vou dormir. Falei, mano, não vai, né? Alguma merda vai acontecer, porque o Pennywise não vai dormir, e eles vão fazer o que com o 8º episódio? Entendeu? Eles vão fazer o quê, mano? O Pennywise vai dormir e o 8º episódio ia ser o quê?
sabe? Tipo, o que ia acontecer no 8º episódio? Então eu já tava imaginando que os Estados Unidos ia acabar fazendo alguma merda. E é feito, né? Então agora, no 8º episódio, eu já vi a promo. Não sei se o Rodrigo e Dani viram a promo do 8º episódio. É Pennywise, ó. É Pennywise com, ó, sangue no zóio. Pennywise, loucão, coisa que ele não fazia no filme. Ele tá aqui. Porque vamos contar, né? Que o Andy, ele fez o It 1, ele fez o It 2, ele e a Bárbara. Aí eles falaram, e se a gente surtar e fazer o Pennywise fazer o que a gente não fez ele fazer no filme, entendeu? Então, pra mim, o Pennywise dessa série, ele é muito mais agressivo do que dos filmes. Eu acho, tipo, muito mais agressivo, assim. É muito mais gore, na realidade. A cena dele lá comendo a cabeça do cara, que ele parte a cabeça e depois começa a comer e fica babando sangue, assim. Cara, é doideira, entendeu? Esse Pennywise aqui, ele é muito mais agressivo do que o dos filmes. Isso já desde o primeiro episódio. Foi grotesco. Sim. Então, eles realmente estão pesando a mão pra caramba em terror. Eles estão fazendo o que tem que ser feito. Não é aliviar, é pesado mesmo. A coisa é uma das piores entidades criadas pelo King. Então, tem que pesar a mão mesmo. Tem que ser sangue, tem que ser susto, tem que ser terror. Tu tem que olhar e ficar com medo. Sim, por isso que o 8º episódio tem que ser loucura. O 8º episódio, meu amigo, tem que ser... E parece que vai, tá? Pelo menos pelo promo, assim... o Pennywise é insano. E o mais legal é que ele ainda tá todo sujo de sangue, né? Da boca pra baixo ele ainda tá encharcado de sangue. Pelo menos nas cenas do promo ele aparece pra todo mundo, pras crianças, assim, aparece pra todo mundo daquela forma. Vocês têm alguma previsão? Eu tô achando que vai ser as crianças tentando prender ele de novo, né? Então, acho que esse vai ser o 8º episódio. E, como tu disse, vai todo mundo de arrasta, menos o Will. E tô rezando que a Marge não, né? Que realmente essa teoria de fã se concretize, porque agora eu gostei da teoria de fã. Eu realmente gostei dessa teoria e quero que ela se concretize. Não quero saber, agora, vou fazer. Pra mim agora ela é a mãe do Richard. Acabou. Richard, não tem essa, entendeu? Não tem essa. Se o Andy mudar aí, se ela morrer no episódio, falar, não, mentira. Não morreu? Ela é a mãe do cara? Não, vocês vão colocar isso na minha cabeça desde o começo. Aí vai Rich vai e assim, ela não pode morrer. Ela não pode morrer porque daí o sacrifício do Rich, sei lá. Acho que vai ter não vou falar que foi em vão. Não vou falar que foi em vão porque não, em vão não, mas mas tira um pouco da credibilidade do que aconteceu, sabe? Tipo, sim, tira o peso eu acho também, que né? seria tipo, seria uma baita controversão assim de roteiro assim, sabe? Concordo. Porque no episódio tu joga uma coisa, no episódio seguinte tu já joga contra o teu outro episódio, sabe? Então, cara, eu não descarto que possa acontecer, mas eu acho que não. Eu acho que a Marge vai sobreviver. E acho que a nossa teoria já não é mais uma teoria, é um fato. É real já, é real. É a mãe do Rich. Já é a mãe do Rich. E eu acho que vai sim, vai ser eles tentando prender a coisa, porque de fato eles vão prender ela, né? A gente sabe que eles vão prender ela. E eles têm um fragmento, agora né? o pedaço cair na mão da Lily, né? Foi extremamente... Acho que tem dedo do Maturinha aí, hein? A tartaruga se meteu e deixou com ela pra eles fazerem isso. Pelo menos é uma teoria que tá pipocando, começou agora. De que teria influência da tartaruga para que aquela pedaço de fragmento caísse na mão da Lily, pra agora faz sentido, né? Trancarem o bicho de novo. Eu acho que vai. Eu acho não, tem, né? Eles têm que trancar, como eu falei, eles precisam trancar, porque a coisa precisa dormir para depois voltar no filme. Então ele não pode sair de Derry. Exato, não pode. Tipo, apesar que não vai mudar, né? Porque são os mesmos diretores do filme e eles estão respeitando todos os dois filmes, colocando várias coisas. Então eu acho que eles vão conseguir costurar direitinho aí. O legal seria se eles fizessem um gancho agora no último episódio entre esse passado e o Clube dos Perdedores, né? Mostrassem a Marge adulta com um gurizinho, o Will se incendiando, sabe? Fizesse uma ligação com o futuro, com o Clube dos Perdedores. Eu ia amar essa série dessa primeira temporada terminasse assim. Esse gancho, não precisa ser quando a coisa ataca eles, mas naquela época, assim, o Will sofrendo um acidente, o Mike presenciando, a Marge com o filho, mostrasse como fizeram com o jovem, fugiu agora, do Sheldon. Eles fizeram, mostram todos eles. Mais ou menos um gancho assim, seria fenomenal. Amarra os filmes e a série muito bem. Mas
desejo de fã, não quer Mas dizer que eu vai acho que ocorrer, vai, né? viu? Alguma ligação com o filme vai ter no finalzinho. Alguma ligação com o filme vai ter, sim. Curiosidade que eu não falei aqui. Eles perderam uma chance grande de fazer um elo com a Torre Negra. Acho que vocês, não sei se vocês veem em inglês ou português a série, eles falam 13 pilares, né? Eles perderam a chance de usar 12 pilares e fazer referência aos 12 totens da Torre Negra. Que a Torre Negra é cortada pelos 6 feixes e cada feixe tem 2 totens que são os guardiões. Poderiam ter feito um elo perfeitinho com a Torre Negra, como o feitiço baseado na Torre Negra. Eles quiseram dar ênfase no número 13 e perderam essa chance, ó, genial. Eu não vi ninguém comentando, eu me liguei agora e achei assim, ó, podiam ter feito mais um elo, além de Doutor Sono e Iluminado, que eles conseguiram fazer o multiverso do King. É bem interessante para quem conhece, leu e vai entender o meu ponto de vista e vai se fragar no que eles perderam a chance. Foi muito, assim, ó, por um número. E esse ponto que a Dani trouxe em relação às relações, né, com outras obras do Stephen King, eu acho que vai ser super interessante ver, né, agora no último episódio, como é que vai ser pro Dick Hallorann Tem isso também. com uma cidade, né, daquele jeito, né? Então, tipo, ele tá cada vez mais vendo os fantasmas lá que a gente vê por causa do brilho, né, iluminado. Então, se o último episódio promete o nosso Pennywise aí desenfreado, né, por Derry, olha, ele vai ver muita coisa, hein? Eu acho que, como eu disse, esse episódio pra mim vai ser insano. Ele precisa ser insano do começo ao fim, assim. E também ao mesmo tempo emotivo. E precisa ao mesmo tempo ser emotivo, sabe? Se você for matar as outras duas crianças ali, ele precisa ser também, ter uma emoção forte ali. Então é isso, esse aqui foi o nosso bate-papo sobre o 7º e penúltimo episódio de It. Aqui a gente deu uma estendida porque a gente bateu bastante papo. A Dani trouxe uma bagagem excepcional aqui do Stephen King. A gente falou um pouquinho sobre o que a gente acha que deve ser o final, ou coisas que podem acontecer no 8º e no último episódio de It, que vai ao ar agora neste domingo. E semana que vem, o Rodrigo e eu voltamos para comentar sobre o último episódio, como é que foi esse encerramento. Ele fez jus a tudo que a série construiu. Vai ter alguma ligação com o filme? Vai ter uma ligação com a próxima temporada? Não vai ter? Vai fazer isso? Vai fazer X? A gente vai comentar tudo isso na semana que vem. Antes, é claro, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, o nosso @multiverso, resenha pós-créditos, miados aleatórios, bastante coisa saindo em ambas as nossas redes. E, é claro, nos dê lá no Spotify, no seu agregador aí, as 5 estrelinhas, que isso ajuda e fortalece demais o nosso trabalho. Comenta, compartilha com todos. É isso. Obrigado, Messi. Muitíssimo obrigado. Obrigado. É uma honra ter essa oportunidade. E teremos outras. Dani participou para a primeira aqui, mas nada indica que daqui para frente uma outra série, ou até mesmo no Cine Geek, a gente tem a presença dela aqui novamente. Só o futuro dirá. Mas vai ter. Em algum momento aí vai ter o retorno dela. Foi uma honra participar com vocês. Eu sigo o Multiverso da Geek desde o início do ano passado, quando eu comecei, então muito honrada em participar logo desse episódio e com companhias tão incríveis como vocês. Novata, começando agora, e segue lá, segue todo mundo e curtam bastante. Espero que tenham gostado, porque foi a minha primeira vez e é o que eu amo fazer e eu adoro falar sobre King. Beijos, boa noite para todo mundo. Isso, valeu pessoal, nos encontramos semana que vem. Abração.